Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de álgebra linear e nesse vídeo nós vamos ver exemplos de alguns operadores lineares de R2. Antes de fazer a análise dos operadores, vamos lembrar que para uma transformação T ser uma transformação linear, nós devemos ter T de U mais V igual a T de U mais T de V e T de K vezes U igual a K vezes T de U, quaisquer que sejam U e V pertencentes ao domínio V dessa transformação e qualquer que seja o número real K. Além disso, se T do vetor nulo do domínio for diferente do vetor nulo do contradomínio, já podemos concluir que a transformação T não é linear. No exemplo 1, nós temos o operador T de R2 em R2, definido por T de xy igual a menos x menos y. Vejam que o operador T leva o vetor xy no seu oposto, menos x menos y. Vamos analisar se esse operador é linear. Antes de nós verificarmos as condições da definição, vamos ver se esse operador leva o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. O domínio desse operador é o R2, cujo vetor nulo é o 0, 0. Então, a T do vetor nulo vai ser igual a T de 0, 0. E, quando x é igual a 0 e y é igual a 0, a T vai resultar em menos x, que vai ser menos 0, que é igual a 0, e menos y, que vai ser menos 0, que é igual a 0 também. E, portanto, T de 0, 0 resulta em 0, 0, que é o vetor nulo do contradomínio desse operador, que também é o R2. Então, T leva o vetor nulo no vetor nulo. E nós vamos passar agora à verificação das condições da definição. A condição 1 diz que nós temos que ter T de U mais V igual a T de U mais T de V para quaisquer U e V que pertençam aqui ao domínio desse operador, que é o R2. Então, nós vamos tomar U como sendo um vetor x1, y1 qualquer de R2, e o vetor V como sendo um vetor x2, y2 qualquer de R2. E vamos calcular T de U mais V e T de U mais T de V para ver se são iguais. T de U mais V vai ser a T de x1, y1 mais x2, y2. E, portanto, vamos ter aqui T de x1 mais x2, y1 mais y2. Como o operador T leva o vetor xy no seu oposto menos x menos y, T de x1 mais x2, y1 mais y2 vai resultar num vetor onde a primeira coordenada vai ser o oposto de x1 mais x2, então vai ser menos x1 mais x2, e cuja segunda coordenada vai ser o oposto de y1 mais y2, e, portanto, menos y1 mais y2. Portanto, T de U mais V vai resultar em menos x1 menos x2, menos y1 menos y2. Agora, vamos calcular T de U mais T de V, que vai ser igual a T de x1, y1 mais a T de x2, y2. T de x1, y1 resulta em menos x1 menos y1. E T de x2, y2 resulta em menos x2 menos y2. Então, T de U mais V vai ser um vetor cuja primeira coordenada vai ser menos x1 menos x2 e cuja segunda coordenada vai ser menos y1 menos y2. E nós vemos, portanto, que T de U mais V é igual a T de U mais T de V. E a primeira condição está satisfeita. A condição 2 diz que T de K vezes U é igual a K vezes T de U para qualquer vetor U que nós tomemos no domínio desse operador e para qualquer número real K. Tomando aqui um vetor U qualquer, x1, y1 de R2, que é o domínio desse operador, e um número real K qualquer, nós vamos calcular T de K vezes U e K vezes T de U para ver se são iguais. T de K vezes U vai ser T de K vezes x1, y1. E, portanto, teremos aqui T de kx1, ky1, que vai resultar em menos kx1 menos ky1. K vezes T de U vai ser igual a K vezes T de x1, y1. Como T de x1, y1 resulta em menos x1 menos y1, K vezes T de U vai ser menos kx1 menos ky1. E, portanto, T de K vezes U vai ser igual a K vezes T de U. E a segunda condição também foi satisfeita. Então, nós podemos concluir que T é um operador linear. No segundo exemplo, nós temos um outro operador T de R2 em R2, definido por T de xy igual a x2. Vejam que esse operador T leva o vetor xy de R2, em um vetor de R2 onde a primeira coordenada se mantém em x e a segunda coordenada é igual a 2. Para que esse operador seja linear, ele deve levar o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. O domínio desse operador é o R2, cujo vetor nulo é o 0, 0. Então, T do vetor nulo do domínio vai ser igual a T de 0, 0. Esse operador leva o vetor 0, 0
num vetor cuja primeira coordenada se mantém em 0 e cuja segunda coordenada é igual a 2. Então, t de 0, 0 vai ser igual a 0, 2, que é diferente do vetor nulo aqui do contradomínio. E, portanto, esse operador t não leva o vetor nulo no vetor nulo, e então nós podemos concluir que ele não é um operador linear. No exemplo 3, temos o operador t de R2 em R2, definido por t de xy igual a x ao quadrado 3y. Esse operador t leva o vetor xy de R2, num vetor de R2, onde a primeira coordenada é igual à primeira coordenada x do vetor original elevado ao quadrado, e a segunda coordenada é 3 vezes a coordenada y do vetor original. Para esse operador ser um operador linear, ele precisa levar o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. O domínio é o R2, cujo vetor nulo é 0, 0. Então, t do vetor nulo do domínio vai ser igual a t de 0, 0, que vai resultar no vetor 0 ao quadrado e 3 vezes 0, que resulta então no vetor 0, 0, que é o vetor nulo aqui do contradomínio desse operador, que também é o R2. Então, esse operador leva o vetor nulo no vetor nulo. E nós vamos passar à análise das condições da definição de transformação linear. A condição 1 diz que nós devemos ter t de u mais v igual a t de u mais t de v, para quaisquer que sejam u e v pertencentes aqui ao domínio desse operador, que é o R2. Então, nós vamos tomar u como sendo um vetor x1, y1 qualquer de R2, e v como sendo um vetor x2, y2 qualquer de R2. E vamos calcular t de u mais v e t de u mais t de v para ver se são iguais. T de u mais v vai ser t de x1, y1 mais x2, y2. E então, nós teremos aqui t de x1 mais x2, y1 mais y2, que vai resultar num vetor onde a primeira coordenada vai ser a primeira coordenada aqui do vetor original, x1 mais x2, elevada ao quadrado, e cuja segunda coordenada vai ser 3 vezes a segunda coordenada aqui do vetor original, y1 mais y2. Isso resulta no vetor onde a primeira coordenada vai ser x1 mais x2 ao quadrado, que fica x1 ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado, e cuja segunda coordenada fica 3 multiplicado por y1 mais y2, que resulta em 3y1 mais 3y2. Agora, calculando t de u mais t de v, nós teremos t de x1, y1 mais t de x2, y2. t de x1, y1 resulta em x1 ao quadrado, 3y1. t de x2, y2 resulta em x2 ao quadrado, 3y2. E, portanto, t de u mais t de v vai ser um vetor cuja primeira coordenada fica x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, e cuja segunda coordenada fica 3y1 mais 3y2. E nós podemos ver que t de u mais v é diferente de t de u mais t de v. Então, a primeira condição da definição não foi satisfeita, e nós já podemos concluir que t não é um operador linear. No próximo vídeo, nós teremos mais alguns exemplos de transformações lineares de Rn em Rm.